Normalmente, quem faz devocional pela manhã sempre faz o devocional primeiro, antes do café. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Eu não consigo me concentrar direito, sabe? A fome me atrapalha demais. Eu tenho muita fome de manhã. Eu levanto já, tipo, pensando no café. Na verdade, é uma coisa, acho que mais de hábito, e ali a mente que fica, né? Mas aí eu vou, me escovo e daí já tô com fome, sabe? Mas eu já levanto pensando no café da manhã. E é isso pra quem vai fazer jejum, por exemplo, é um desafio grande, né? É uma coisa que realmente é um sacrifício, assim, muito grande, porque tu já levanta e pensando naquilo. E aí tu pensa, não, hoje eu não posso, vou fazer jejum, né? E daí tu fica ali lutando contra a tua carne pra ficar em espírito, não sair do espírito e também não pecar, por exemplo, assim, ficando irritada por causa da fome, por exemplo, né? Que às vezes a gente passa por isso, a gente fica mais irritada, mais estressado por conta da fome, né? Normal do corpo. Então acaba sendo bastante difícil. Mas então, assim, eu nem tava falando sobre, né? Sobre fazer jejum, mas enfim. Então eu sempre tomo café primeiro. E aí depois sim eu vou fazer a leitura da Bíblia. E aí, tipo assim, vou seguindo o meu dia, sabe? E às vezes eu faço o devocional de tarde. Mas muito difícil fazer de tarde. Normalmente eu gosto de fazer mais de manhã, ultimamente, né? Antes eu fazia sempre de tarde, porque era o horário que o Caleb tava na escola e tudo mais, mas hoje em dia eu já tô preferindo fazer pela manhã, que eu acho que eu tô um pouco mais sossegada, assim, um pouco mais calma. De tarde eu já tô com a minha mente muito acelerada, e de manhã eu evito pegar no celular, então hoje eu levantei, tomei café e não peguei no celular. Agora eu peguei no celular só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. E vou desligar o celular e vou ler a Bíblia. Vou tentar me concentrar o máximo que eu conseguir, sabe? Tentar acalmar minha mente, os meus pensamentos e me concentrar só naquilo que eu tô lendo. E outra coisa que eu acho bem importante que eu faço também é que eu termino de ler a Bíblia. Eu tenho um passo a passo, na verdade, aqui na minha Bíblia do meu devocional, né? Eu sigo esse manual do devocional, que é oração de início, então eu vou pedir direção para Deus, porque Deus fale comigo através da palavra, me dê discernimento. Eu vou ler Provérbios do dia. Nem sempre eu leio Provérbios do dia, mas eu gosto de ler Provérbios do dia. Às vezes, quando eu vejo que o dia tá mais corrido, que não vai dar tempo de ler outra palavra, eu escolho ler outra palavra, de estudar sobre outra palavra. Mas eu também gosto de ler Provérbios do dia, aí meditar e anotar e estudar outro livro da Bíblia. Alguma história de alguém, uma parábola, né? Contada, né, por Jesus, enfim. E aí fazer o estudo também, anotar coisas, eu colo post-it, escrevo e daí coloco no meio da Bíblia essa minha biblinha aqui, minha bibliona, na verdade. Eu deixo ela só em casa, só pra isso. E aí eu oro agradecendo e aí eu canto um louvor, né? Tipo assim, coloco um hino no celular e canto junto. E aí logo em seguida do meu devocional, eu já vou para as coisas de trabalho, tá? Eu gosto de fazer isto. Porque eu sinto que eu tô já direcionada ali no espírito, com a mente calma, sem muitos pensamentos, e aí eu peço a Deus direção de ideias, de roteiros, de ideias de vídeo, enfim, como eu devo conduzir as coisas. E cada vez mais eu tenho tentado fazer isso, para que Deus venha me conduzir, não só nas coisas assim espirituais ou em casa, mas também em tudo aquilo que eu for postar. Porque a gente tem uma tendência muito grande de seguir o algoritmo, né? De seguir o que os outros estão fazendo para dar visualização, enfim. E não é isso que eu quero, né? Não é essa a minha vontade de seguir o algoritmo porque as outras pessoas estão fazendo também. Então, eu faço assim, eu termino meu devocional e já vou anotando algumas ideias de vídeo e, enfim. Nem sempre eu gravo esses vídeos, mas eu gosto de anotar essas ideias. Ultimamente eu tenho anotado bastante, mas não tenho gravado muito. Tem estado bem difícil de gravar e de postar. Mas eu anoto de qualquer forma, porque em algum momento
eu vou reproduzir essas ideias que eu tenho colocado aqui, né? Eu peço a Deus as ideias e muitas vezes não faço, né? Se a gente pede uma direção para Deus e Deus te dá aquela direção, a gente tem que fazer. E é isso que eu vou buscar cada dia mais. É fazer com aquelas... fazer com que aquelas ideias que eu coloquei no papel, direcionadas pelo Senhor, elas sejam tiradas do papel e colocadas em prática. Não adianta só a gente estudar, enfim, se a gente não coloca em prática aquilo que Deus nos ensina.